Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho hoje para vocês, meus amigos, é: por que Deus odeia o divórcio? Divórcio. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Mas antes que eu comece a falar, eu já peço que você que não conhece este canal ainda, se inscreva. Desde já eu agradeço então. Toca no sininho de notificações para que o YouTube esteja lembrando você dos próximos vídeos. Já são mais de 400 que você pode estar entrando e estudando de A a Z. Seu like ou dislike é a sua crítica. No rodapé o que você achou sobre o assunto. Ou de repente até uma sugestão de vídeo. Coisa que eu já tenho neste canal sobre esse assunto. Eu quero trazer hoje, neste momento, sobre uma nova perspectiva, trazendo até exemplos, ok? Mais exemplos, abrindo um pouco mais o leque da compreensão ou de compreensão. Bora comigo? Vamos estudar juntos? A Malaquias 2,16 é a passagem. A passagem é a chave, né? Para a gente citar pelo menos o início aqui. Frequentemente citada que conta como Deus se sente em relação ao divórcio. Então, nessa passagem e outras também, como é resumo, eu quero trazer para você apenas uma reflexão, uma compreensão melhor, tá? Então, essa passagem citada é como Deus sente em relação ao divórcio. Ou o que diz: eu odeio o repúdio, ou eu odeio a separação, ou eu odeio o divórcio. Tá? Diz o Senhor Deus de Israel. No entanto, essa passagem diz muito mais do que isso. Por isso que eu disse que eu quero trazer alguns exemplos. Se voltarmos ao versículo 13, por exemplo, lemos ainda: fazei isto, cobris o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha mais a oferta, nem aceita com prazer aquilo que foi dado de vossas mãos. Aqui está referindo-se ao Velho Testamento, porque nós estamos citando Malaquias, é a passagem ao qual eu estou referindo. Mas nós podemos trazer também para o Novo Testamento, já que o Velho é a sombra do Novo. Compreende? Se você não estiver pegando ainda, assista um pouco mais e você vai ter melhor compreensão disso tudo. Então Deus está falando com o judeu, a igreja, o judeu e a igreja. Deus está falando com o judeu da lei e com a igreja da graça. Preste atenção que você vai entender melhor, tá? Então, a pergunta é: por que o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, mulher da tua mocidade? E por que fosse desleal? Deus está falando do casamento, o divórcio. Deus também está falando do que o próprio Israel fez para com o Cristo. O que Israel fez para com o Cristo? Não reconheceu, não recebeu, porque ele seria um noivo da noiva, Israel seria a noiva, e ele o noivo. Mas Israel foi desleal, repudiou, achou melhor o divórcio. O negócio deles era com a lei de Moisés, eles não queriam abrir mão, eles não queriam perder para ganhar. Porque o que estava vindo era melhor do que eu já estava. O que estava chegando era melhor do que aquele ou aquilo que eles estavam vivendo. Jesus Cristo veio para libertar Israel. Tanto é que quando ele chegou, no momento em que ele assumiu o ministério, ofereceram para ele o governo de Israel. Ofereceram um cavalo e uma espada para que o próprio Messias lutasse para defender e para acabar com seus inimigos físicos. Mas Jesus disse: não, eu não vim para isso, de forma alguma. Bora, vamos continuar. Então, o que Jesus Cristo veio? Ele veio para fazer uma aliança. Não fez o Senhor um mesmo que havendo nele um pouco do Espírito? Não fez ele somente um? Não foi ele buscar a descendência que prometera? Não foi ele, portanto, que veio para cuidar, para que não fossem infiéis, para que houvesse uma fidelidade entre Israel e Jesus? Jesus veio como um noivo. E o judeu, Israel, devia estar preparado como noiva. Esse casamento já era para estar existindo desde o começo de todas as coisas. Eles apenas estavam separados, mas já estavam prometidos e comprometidos com esse casamento.
que não existiu. Por causa do quê? Do divórcio, do repúdio. Por causa da deslealdade, da infidelidade, houve o divórcio, houve o repúdio. Tá? Então vamos lá. Aprendemos aqui, ou estamos aprendendo, que várias coisas, várias passagens, podemos entender que Deus faz um paralelo de todas as coisas. Por exemplo, quebraram a aliança do casamento. 1 Pedro 3,7. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher. Como partes frágeis ou como parte frágil, coabitai-a, tratai-a bem com dignidade. Porque vocês juntamente são herdeiros da graça. Vocês são juntos um só corpo. Não sei se você está conseguindo compreender. Então Jesus queria se fazer com o judeu, com Israel, um só corpo. Porque quando um homem e uma mulher fazem laços matrimoniais ou juram fidelidade num relacionamento, eles, a partir de então, eles são apenas um. Vou dar um exemplo aqui. A palavra Deus, ela é polissêmica. Mas na unidade. Porque em particularidade seria Pai, Filho e Espírito Santo. Mas na unidade é Deus. O juntamento de duas pessoas, por exemplo, o juntamento de duas pessoas, o que acontece? Elas partem de um princípio de que agora elas estão comungando de uma coisa só, um só pensamento, uma só atitude. Tudo que eles vão estar fazendo tem que ser de comum acordo, uma nova aliança, ok? Quando se bate um contrato e se assina esse contrato embaixo, com 2 ou 3 pessoas, com pessoas que estão observando o que está acontecendo, como testemunha, ali parte do princípio que é uma coisa só. A compartilha ou a partilha é para todos que estão ali. Quando o povo de Deus, quando a igreja gentílica, por exemplo, que somos nós, quando elas se ajuntam, quando as pessoas se ajuntam, o que acontece? São várias partes juntas, um corpo. O meu corpo, o seu corpo, cabeça, tronco, os membros. Mas nós estamos juntos. Cada um tem a sua função, mas nós estamos ligados uns aos outros. E ligados na cabeça que é Cristo. Você concorda? Era isso que Jesus queria fazer com o judeu, ou para com o judeu, que não foi aceito, que não foi acreditado. Bora lá. Então, o ênfase aqui é a correlação, é o modus operandi, é a imagem da esposa e o esposo, essa eficácia, esse ajuntamento fiel, esse contrato feito, essa aliança que foram ali estabelecidas, em comum acordo. Então Deus explica claramente suas razões para estimar tão altamente, tão claro e tão abençoado que é o casamento. Falando aqui de um casamento homem e mulher e o casamento de Deus na pessoa de Jesus para com o judeu. O casamento da pessoa de Jesus para com o gentil, a sua igreja. Eu já tenho algumas coisas nesse sentido no canal, separadamente. Depois, se você se inscrever, você vai ter acesso aí a essas informações, tá? Então, ele diz, foi ele quem os fez um. Foi ele quem os fez um. Voltando lá para Malaquias, que é onde nós pegamos o texto. Malaquias 2,15, dá uma olhadinha, leia todo o Malaquias 2 em diante, nesse trecho falando desse assunto. O casamento foi a ideia de Deus, o plano dele. Ele o projetou, então, ele tem autoridade maior para definir isso. As regras, os parâmetros, as bases. E todo desvio desse desígnio é abominável aos seus olhos. O casamento não é apenas um contrato, não é apenas uma aliança. É muito mais que isso. É uma compreensão, é um entendimento sobre essa questão. Tá? O divórcio destrói todo o conceito de aliança, que é tão importante para Deus e para com Deus, em relação ao seu povo. Na Bíblia, Deus frequentemente fornece ilustrações, simbolismo às realidades espirituais. Por exemplo, com Abraão, Isaac no altar. Você tem que entender que
tudo isso existe, desde o velho ao novo, uma relação muito profunda. Desde o início, desde o Gênesis. Do Gênesis ao Apocalipse, você tem que entender que Deus sempre procurou fazer com o seu povo uma aliança. Ele sempre foi fiel à aliança e às promessas. Tá bom? Então vamos correr um pouco mais. Então, a partir daí, correndo um pouco mais, Jesus oferecia o seu Filho único, né? Gênesis 22:9, Romanos 8:32, fazendo uma correlação, correligando um assunto com o outro. Quando Deus exigiu o sacrifício de sangue pelo perdão dos pecados, ele estava pintando uma figura do sacrifício perfeito que havia de vir na plenitude dos tempos. Ele faria isso na cruz do Calvário por intermédio do seu Filho encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 10:10, Hebreus 10:10, para você ter compreensão melhor. Porque Hebreus 10:10, Hebreus 11 em diante, está falando de fé. Conceito e prática, e regra e via, fé. Ok? Vamos lá. Então o casamento é uma figura da aliança que Deus tem para com seu povo. Hebreus 9:15. Esse compromisso inquebrável, essa aliança estendida ou estendível a todos, não deve ser levada tão dessa forma, simbolizando e relativizando. Não, ela é de fato algo importante e interessante, que é feita através de uma aliança. Não apenas uma aliança metálica, mas uma aliança feita no coração. Tá certo? Então vamos lá. Seguindo um pouco, as Escrituras diz a respeito do noivo de Cristo, da noiva, de Cristo. 2 Coríntios 11:2, Apocalipse 19:7-9. Aqui você, lendo essas passagens, é maravilhoso. Por quê? Porque elas fazem um complemento já trazendo nos finais dos tempos a compreensão do velho e do novo. Claro, óbvio, tá? Então nós, em seu casamento, somos como criaturas separadas, mas juntos estamos aliançados. Deus estabeleceu, trazendo uma ilustração semelhante, ao qual é ditada por Isaías 54:5, de Deus para com Israel. Então, para o finalmente, quando Deus instituiu o casamento no Jardim do Éden, quando Deus estabeleceu o casamento no Jardim do Éden, quem lê sabe, Adão e Eva, ele trouxe essa figuração, ou de uma forma figurativa, simbólica, mas agora sim, encarnada, tá? Materializada na pessoa de Adão e Eva, tendo esse entendimento de unidade agora, através do próprio Deus, através da redenção, essa redenção última através de Cristo. 1 Coríntios 6:17, 1 Coríntios 6:17, quando um esposo ou uma esposa escolhe, né, viver ou não para com os dois, e não para com um tão somente. Então, é necessário não violar essa lei, essa aliança. Por quê? Isso mancharia, isso estraga a imagem, isso faz com que essa aliança seja rompida, corrompida, quebrada, tá bom? Então, Malaquias 2:15 nos traz hoje a razão, porque Deus odeia o divórcio. Então, busquemos o entendimento, busquemos aquilo que Deus prometeu, tanto para o homem para com a mulher, juntos, na relação com os filhos e a família, algo saudável na relação dessa família agora comprometida, com a probabilidade de estabelecer um casamento bem sucedido e feliz, tá? Desde que você tenha e coloque Deus aí no meio. Então essa dureza de coração é que de fato trouxe o divórcio. Então Deus deixou o divórcio para Moisés por causa da dureza do coração do homem. Dá uma olhadinha lá em Mateus 19:8, também fala a respeito disso de forma muito clara. Fiz-me entender, meus amados? A compreensão aí, a relação homem-mulher, a relação Deus e o judeu, a relação Deus e a igreja gentílica. Ok? Então, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. A paz de Deus seja com todos vocês. E até um próximo vídeo.